Então, antes de você ligar, antes de você fazer a parametrização do inversor, você precisa conhecer algumas coisas fundamentais. Por exemplo, esse inversor aqui já é um inversor usado, esse é um inversor novo. Esse inversor, como é um inversor usado, seria necessário fazer um teste primeiro, saber se ele está funcionando bem, ou de repente tem um inversor de frequência que está dando muita falha na sua empresa. O que você precisa saber? Fazer teste. Você precisa saber o teste, fazer um teste inicial básico no inversor de frequência para poder entender se ele está ou não funcionando bem. E uma coisa muito importante, quando você trabalha com um inversor de frequência que já foi energizado, que estava energizado, você precisa saber se ele não está carregado. Para quem não sabe, dentro desse carinha aqui, ó, tem capacitores. Então, dentro desses caras aqui, tanto esse quanto esse, tanto esse quanto esse, ou até mesmo, tá vendo aquele carinha ali, ó? Tá vendo esse servo drive aqui? O princípio é quase o mesmo, é basicamente o mesmo. Então, quando você aprende esses princípios, você simplesmente consegue trazer para toda essa gama de produtos. Então, é por isso que é muito importante você ficar ligado em relação a isso, tá certo? Bom, é o seguinte, nessa altura do campeonato, eu acredito que você saiba ou não que esses equipamentos aqui são utilizados para variar a frequência e também variar a tensão de saída. Entra frequência fixa, sai frequência alternada. Entra uma tensão fixa, sai uma tensão alternada. E quando você trabalha com esses itens pela primeira vez, ou estava energizado ou não, você precisa se atentar se aquela luzinha ali, ó, tá vendo uma luzinha? Charge. Tá vendo essa luzinha aqui, ó? Essa luzinha, a maioria dos inversores possui. A maioria dos inversores possui esse LED. Tá vendo que tá aceso esse LED? É o seguinte, esse LED aqui, ó, é o LED charge. Então você precisa saber que quando esse LED está aceso, significa que o equipamento está carregado, ou seja, os capacitores estão carregados. Beleza, quando está carregado, você sabe que se você tiver alguma interação com os terminais de potência, você pode se ferir, você pode tomar uma descarga elétrica. Legal. Então, Jonei, beleza, eu entendi que está alimentado, eu preciso alimentar esses caras. Tá, me mostra mais como funciona isso. Bom, perceba que nós temos 2 terminais aqui, nós temos 4 terminais aqui. Nesse outro carinha, nós temos muito mais terminais, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar, mostrar para você mais de perto. Olha só, possui esses terminais de controle, que são os terminais menores, e possui os terminais de potência lá embaixo, tá vendo? Que são os terminais maiores. Note que tem aqui ó, uma descrição, DC. Ou seja, significa que é alimentação DC aqui, ou tem tensão de corrente contínua. Nesse cara, já muda um pouquinho, ó. Nesse cara, nós temos aqui o L, o N, nós temos o BR, tá? Outro terminal aqui, que é o D, os 3 terminais do motor, U, V e W, ok? Então, primeira lição, escreva no seu caderno. Esse cara está sem caderno aí? Sério isso? Ó, escreva aí, pega um caderno para anotar. Alimentação, você não vai pegar, nunca vai pegar a alimentação que vem da rede e colocar na saída. Isso é o básico, tá? Aqui, ó, o terminal UVW vai ser ligado com o motor. Então, os 3 cabos do seu motor serão energizados através desse carinha aqui, ok? UVW, ok? Esses caras aqui, esse aqui é o Terra. E note que tem mais 2 terminais aqui, ó, que não estão acessíveis nesse modelo, mas só que para outros modelos, como esse modelo aqui, ele está acessível. É só tirar essa etiquetinha aqui, que eu já tenho acesso ao barramento DC. Beleza? Então nós estamos na questão física aqui do inversor. Deixa eu mostrar um outro modelo para você. Ó, dá uma olhadinha nesse outro modelo aqui. Note que nesse modelo aqui, ele também possui ó, o mais, o PB e o menos. Ó, nós temos aqui o terminal mais, menos e PB. Não são todos os inversores que têm esse terminal. Eu vou explicar quais são as funções desses carinhas aqui. Mas nós temos aqui, ó, alimentação. Nós temos a alimentação que é RST, ok? Então, RST, UVW. Isso basicamente quase todos os modelos terá esse mesmo padrão. Qual padrão, Jonei? Esse padrão de alimentação, RST, UVW. O que vai mudar? Bom, o que vai mudar é que alguns outros modelos terão uma alimentação diferente. São 2 terminais para alimentar, como esse modelo da SW aqui, ó, que vocês conseguem ver. Esse modelo da SW, ele possui aqui, ó, esse conector. Esse conector são 2 fases. Então, eu consigo alimentar apenas com 2 fases, nesse cara aqui. Esse outro modelo aqui que vocês podem ver, que é da VEG, é o CFW10 da VEG, ele também possui apenas 2 fases de entrada.
Esse outro modelo que é da Toshiba possui 3. Então tá aqui em cima, ó. As 3 fases. Só que todos eles aqui eu estou alimentando apenas com 2 fases. E hoje, um aluno me perguntou, Jonei, por que você alimentou apenas 2 fases e você fez um jumper entre a segunda fase e a terceira fase, entre o L2 e o L3? Bom, eu quero que vocês entendam o seguinte. Não sei se vocês lembram, mas o inversor de frequência ele tem 3 blocos internos aqui. Tem a retificação, o bloco de retificador, ponte retificadora, tá? Os diodos. Ele possui o circuito intermediário, que são os capacitores, tem um circuito de pré-carga, tem um módulo de frenagem e o último circuito que dá nome aos equipamentos aqui, que é um módulo inversor. Ou seja, é nele que através de toda a técnica de modulação PWM gera as 3 fases com tensão variável e frequência variável para o motor. E é através desse módulo que o dispositivo recebe o nome, que é inversor de frequência. Então, é muito importante vocês entenderem que nesses 3 módulos, cada um possui sua função. O primeiro módulo, como ele recebe essa tensão alternada da fonte, ele retifica isso. Se você colocar 2 fases ou 3, na teoria, tá? Não há muita diferença, porque ele retifica, para o circuito intermediário só vai ter o positivo e o negativo. Para o circuito intermediário, que são os bancos de capacitores, são o circuito de pré-carga, o módulo de frenagem, ele não sabe se tem uma fase ou não, tá bom? É claro que tem algumas coisas na prática que fazem diferença. Mas por que mesmo assim você faz um jumper entre a segunda fase, que não é nesse caso aqui, e a terceira fase? Bom, eu faço isso justamente porque, primeiro, que esses inversores, eles possuem uma função que é detecção de falta de fase. Então, quando há uma falta de fase na rede, ele gera uma falha, ok? Então, o inversor de frequência possui essa função. Ele fica monitorando constantemente a alimentação. Se existe uma falta de fase, ele gera falha. É por isso que quando você utiliza inversor de frequência, não há necessidade de você utilizar um relé de falta de fase, ok? Legal. Então, como eu vou utilizar 2 fases para alimentar um inversor que possui 3 terminais de alimentação, e eu não quero que ele gere essa falha. Você tem 2 opções. Ou você entra no parâmetro, que é de controle de falha, qualquer um desse aqui tem um parâmetro, esse aqui é um nome para parâmetro, esse aqui é o 608. Esse aqui é um outro parâmetro, esses outros 2 aqui são outros parâmetros, ok? Ou você entra nesse parâmetro e desabilita a detecção de falta de fase, ou você faz o jumper. Quando você faz o jumper, ele já para de detectar a falta de fase. E um outro motivo mais importante ainda é que, quando você utiliza 2 fases no inversor desse, que tem 3, né, que tem, na teoria era para você ligar 3 fases, você acaba sobrecarregando esses diodos, né? O que acontece? Imagine só, você tinha 3 fases, 3 terminais, para passar uma corrente, por exemplo, de 10 amperes, tá? 10 amperes sendo circulado pelas 3 fases. Agora você está reduzindo a 2, e o motor vai continuar consumindo. Então a tendência de aumentar a corrente em cada fase é muito maior. Então, só para você ter noção, um inversor de frequência monofásico, a corrente de entrada, ela chega a ser a 40%, a 50%, 60% maior do que a corrente de saída. Então, ou seja, se eu pegar esse inversor aqui, que ele libera 10 amperes para o motor e entra 10 amperes, 11 amperes ali, se eu alimentar com 2 fases, a corrente de entrada vai ser muito maior. Em vez de ser 10, 11 amperes, vai ser mais lá para uns 16, 14, 15 a 16 amperes, entendeu? Então é por isso que eu faço esse jumper, porque eu acabo aliviando pelo menos duas fases desse circuito diodo. Então isso é muito importante você ressaltar. Ah, Jonei, mas por que isso acontece no trifásico e não no inversor que já está pronto para ser alimentado por 2 fases? É porque esse inversor aqui, ele já possui o circuito preparado para isso. Então, se nós pegarmos, se esse mesmo inversor fosse de potência igual, né, a mesma potência para esses 2 inversores, o que aconteceria? Nós teríamos um IGBT parecido, tá? O IGBT é o cara que faz o chaveamento PWM, que gera a terceira fase, né, as 3 fases, de corrente alternada para o motor, ok? Mas nós não teríamos iguais a ponte retificadora. Então a ponte retificadora desse cara aqui seria mais potente do que a ponte retificadora desse outro cara aqui, ok? Então é um detalhe importante de você ressaltar, de você entender e aprender sobre isso.